Oi pessoal, estamos aqui com a Cristiane, gerente do nosso departamento contábil da King Contabilidade. Vamos bater um papo hoje sobre o assunto regime de caixa e regime de competência. Não é, Cristiane? Sim, é um assunto bem falado, né? Principalmente nesse final de exercício, assim, que a gente está virando a chave para o exercício seguinte, né? Porque a gente tem uns detalhes técnicos que acontecem agora, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas acreditam que o regime caixa de competência é um benefício fiscal, mas ele não é. Ele é apenas uma ação estratégica de fluxo de caixa para você fazer uma tributação da melhor forma, de acordo com o seu gerencial. É interessante, Cristiane, essa questão que as pessoas pensam que é um benefício, né? Inclusive, muitos empresários também têm dúvida quanto à opção, né? Quando que pode optar pelo regime caixa ou competência? Então, o regime caixa de competência, ele é destinado para quem está enquadrado no Simples Nacional ou no lucro presumido. São apenas nessas duas tributações que você pode solicitar o regime caixa ou o regime de competência. O momento de você fazer adesão para eles são momentos diferentes. Quem está no Simples Nacional precisa fazer a opção para o exercício seguinte na apuração de novembro, que a gente faz agora no mês de dezembro. Você está elaborando o seu PGDAS aí referente à competência do mês 11 e você já precisa dizer para o fisco que em 2025 você vai ser caixa ou competência. Interessante, né? Nessa adesão é competência novembro. E durante o ano, então, exercício de 2025, o empresário, a empresa pode desistir desse regime? Não. Uma vez que você fez essa opção, ela é irretratável para o exercício seguinte. Então, você terá que ficar nesta opção ao longo de todo o exercício, seja competência, seja caixa, e só poderá alterar para o exercício seguinte. Entendi. E para as empresas que optarem, quiserem mudar de regime, quais são a vantagem, né? Como que a gente explica assim para o empresário, qual seria a vantagem para ele estar estudando a mudança desses regimes? Já que ele não é um benefício, ele é uma questão estratégica, o que deve ser levado em conta? Então, quem tem recebimentos com prazos muito prolongados é que vai ter esse benefício de trabalhar com fluxo de caixa melhor, né? Então, assim, quem tem um recebimento para 30, 60, 90 é benéfico, porque você deixa de pagar o imposto por competência e só vai pagar quando de fato teve o recebimento. Então, você vai ter um fluxo de caixa melhor para a condução do pagamento aí dos seus impostos. Entendi. Tô vendo bastante gente aqui nos acompanhando na live, né? A gente esclarece, né, que se o pessoal não tiver dúvida, quem está acompanhando tiver alguma dúvida, depois a live vai ficar gravada. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem fazer lá nos comentários, tá bom? Agradeço aí a presença de todos. Então, dando seguimento aqui, a gente também, Cristiane, pode falar um pouquinho sobre controles, né? Porque depois que faz a opção por um dos regimes, e principalmente pelo regime caixa, como que a empresa, os empresários fazem esses controles? Então, é um controle bem crítico, né? Bem analítico. A empresa precisa ter isso. Caso ele seja questionado pelo fisco, ele precisa ter isso de prontidão, os seus recebimentos. É analítico porque não basta você dizer para a sua contabilidade, recebi 100 mil. Não, você tem que compor os 100 mil. Quais foram as notas que você recebeu? De que período é essa emissão? Se houve desconto? Se você recebeu juros? Então, precisa de todo o dado analítico. Então, se você tem um recebimento por mês, você precisa me informar este um recebimento. Se você tem 1000 recebimentos, você precisa me passar 1000 recebimentos analíticos. Então,
É um pouco mais trabalhoso para o financeiro de cada empresa fazer esse controle. Então, antes de fazer a opção, é importante entender se realmente vai ser benéfico, porque de certa forma vai desenvolver sim um pouco mais de trabalho. Não só para o financeiro da empresa, mas para o contador que estiver fazendo essa apuração sobre o regime de caixa. Interessante, né? E a gente pode pensar também na questão de operacional, né? Às vezes a empresa está lá como regime de competência e a operação disso é muito mais fácil, né? Mais tranquilo do que controlar e operacionar toda essa questão do regime de caixa, como a Cristiane bem explicou aqui, tem todo esse controle, né? E até aproveitando a questão de controle, nossos clientes aqui da King, né, Contabilidade, que muitos fazem a opção pelo regime de caixa, eles têm uma dúvida, sempre eles têm a mesma dúvida, né, de no recebimento a gente vai usar ali para tributar o valor original da venda ou também soma-se ali juros e multa. Essa é a principal dúvida, né, que eu acredito que os empresários também que estão nos acompanhando têm. Então, Cristiane. Então, para os impostos, o Simples Nacional é somente tributado a atividade, né? Outras receitas, que são as multas, juros, o que tiver aí na questão contratual da sua operação, ela não é tributada. Então, por isso é importante você segregar essa informação na hora de passar o recebimento analítico, para você não tributar indevidamente um valor que não é tido para o fisco do Simples Nacional como receita. Quando a gente estiver falando a empresa no lucro presumido, que optou pelo regime de caixa, para o PIS e o COFINS, também não é agregada a receita de multa, juros, descontos. No entanto, todavia, porém, existe o IR e a contribuição para o lucro presumido, que são cálculos feitos à parte, e esse sim, vai contemplar todo o ganho que você teve além do seu faturamento operacional. Vamos dizer aí que são as suas receitas financeiras, né? Esses acréscimos. Então, para o IR e a contribuição, sim, serão contemplados. Entendi. Então, a gente vê que além do controle, né, tem todo esse planejamento, né, do empresário junto aqui com a contabilidade, né, especialistas no assunto, de estar fazendo aí um planejamento, um estudo para verificar todas as vantagens, né, operacionais e também aí financeiras, né, para a empresa estar realmente fazendo a opção pelo regime sem ter margem de erro, né, e realmente ser viável e ser mais vantajoso para a empresa. Muito bom, Cristiane. Ainda sobre esse assunto, o que é que você quer complementar? Alguma coisa, mais algum assunto? A gente acompanha, assim, né, com nossos clientes, alguns casos que, por exemplo, durante muito tempo é benéfico, ele consegue trabalhar com essa informação do regime de caixa e em algum momento seria para ele interessante mudar de tributação. Então eu já estou vivendo no momento que talvez o lucro real para mim é importante. Lucro real, ele é tributado somente por competência. Então como é que eu faço, né? O que diz a legislação? Quando você for alterar, ou até mesmo se você estiver no Simples e quiser voltar para a competência, está no lucro presumido e quer voltar para a competência, tudo aquilo que você não tributou ainda, por não ter tido recebimento, você precisa tributar na última operação que anteceder a sua transição. Então, via de regra, eu mudo de transição sempre a partir de 1/1 do exercício seguinte. Então, na minha apuração de dezembro do ano anterior, eu tenho que contemplar tudo aquilo que não foi recebido dentro da apuração de dezembro e recolher os impostos sobre aquilo. Então, seria o seu marco zero. Vou entrar em competência, então tenho que receber, teoricamente, tudo em dezembro e tributar no período que antecede essa nova tributação por competência. Então, às vezes acaba impactando, né? Quando a gente falar de empresas que têm prazos prolongados, então ela ainda tem valores a receber até o primeiro semestre do exercício seguinte e ele vai ter que tributar tudo do mês de dezembro. Então, por isso é muito importante ter um estudo antes de você ou entrar no regime ou sair do regime de caixa.
É verdade, é bem colocado aqui, né, para a nossa especialista, nossa gerente do contábil, Cristiane, porque não é só olhar os números atuais, mas verificar no financeiro, né, na contabilidade, essa questão de ter que mudar de regime. A mudança de regime vai fazer com que você tribute aquilo que você ainda não tinha recebido. Então, aí esse número pode variar, né, de empresa para empresa, então realmente tem que fazer aí todo um estudo, todo um planejamento e ver os números, né, Cristiane? Sempre com planejamento. Então, é muito importante estar aí em contato com o seu contador, pedir uma análise, né, fornecer dados, para aí sim a gente optar ou não por essa transição. Eu acho que aqui para finalizar, eu lembro que os nossos clientes, né, eles também perguntam, né, se a empresa dele pode optar pelo regime caixa. No caso, todos os regimes podem optar pelo regime caixa, todas as empresas? A empresa do lucro real, por exemplo? Lucro real é competência, né? Então, essa não vai abrir a exceção para a gente fazer diferente. Então, somente simples e lucro presumido. Então, nossos empresários que nos acompanham aqui na rede social, né, que por um acaso tem a empresa e a empresa está enquadrada ali no regime da não cumulatividade, né, ou seja, lucro real, então é um regime que não dá opção aí de estar alterando para o regime caixa, né, uma dúvida que a gente recebe bastante aqui também. Teria algum caso, alguma observação a mais, Cristiano, que a gente pode agregar aqui? Não, acho que falamos de todos os pontos essenciais, né? Eu acho que o mais importante aqui, que eu vou frisar novamente, é fazer o estudo antes de fazer a opção, já que ela é irretratável. Uma vez que você fez, você só vai poder mudar no exercício seguinte, né? Então, procure o seu contador, converse com ele, faça contato conosco, estamos aqui para passar orientações para que seja bem assertiva a opção para 2025. Que ótimo, muito bom. Essa live vai ficar gravada, qualquer dúvida a gente vai continuar respondendo aqui nos comentários. Obrigada a todos pela presença, a todos que acompanharam aqui a live conosco, muito obrigada. Obrigada.